os dias, as trevas chamam noite, e foi tarde de manhã o dia primeiro. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Foi à tarde e manhã o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus, Ele é hoje e Ele será amanhã. Amém? Tudo foi feito por Jesus e tudo foi feito para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos analisar esse capítulo 1 de Gênesis, a qual nós o conhecemos muito bem. Sabemos que aqui se deu toda a criação. Sabemos muito bem que no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo no segundo versículo Moisés nos escreve que a terra era sem forma e vazia. Entendemos pela Bíblia, entendemos pelo tempo denominado que aqui aconteceu dois adventos. O primeiro, a qual Deus criou os céus e a terra e tudo quanto nela havia anteriormente à criação do Jardim do Éden. Nós entendemos pela teologia que Deus criara um universo há muitos e muitos anos anteriormente a esse advento relatado por Moisés no livro de Gênesis. Sabemos que Deus tinha criado os céus e a terra. Não queremos fundamentalizar, porque esse não é o nosso intuito. É um culto denominacional de domingo, aqui tentar levantar tese teológica, não é o nosso querer. Mas entendemos para a grande causa que neste momento já havia uma terra, havia um universo, havia um firmamento, havia uma preparação, havia o hemisfério, havia os planetas. Por isso Isaías diz que a estrela da alva, ela não teve outro caminho a não ser a terra. Lúcifer, quando incitou contra Deus, a Bíblia diz que Deus o expulsou da região celestial, o terceiro céu, que se denomina aonde está o nosso Deus. O primeiro céu nós vemos que é o firmamento ao qual Deus criou. O segundo céu é a preparação de todo o universo. O terceiro céu é a moradia do Senhor. A Bíblia diz que Deus expulsou Lúcifer do terceiro céu. Porque a palavra diz que ele em seu coração diz: olha, eu colocarei o meu trono acima das nuvens. Por isso Deus o expulsou. E diz a Bíblia que não teve outro lugar para ele a não ser a terra. Por isso entendemos que anteriormente a nós, a terra ela era com forma e ela não era vazia. Ela era habitável e habitada.
comprovadamente boa para ser habitada. Não vamos, logicamente, aqui fundamentalizar quem o habitava, ou que ser o habitava, mas eu quero chegar numa conclusão óbvia, que a terra, anteriormente ao verso de número 2 do capítulo 1 de Gênesis, ela era habitável, para que no final desta pregação, deste anúncio da palavra do Senhor, você venha entender aquilo que Deus quer falar com você. Além de você entender um pouco mais da Bíblia, para você entender aquilo que Deus quer fazer na prática com a sua vida. Então é descrito o segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis. A terra era sem forma e era vazia. O escritor Moisés nos traz a alusão que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entendemos que a terra, ela se tornou sem forma e vazia, foi exterminada a criação a qual vivia na terra. E a terra, ela ficou sem forma, ela ficou uniforme. Entendemos que a terra ficou com toda a sua proporção marítima. Quem conhece o globo terrestre, levanta a mão. Oh, meu Deus. Não tem aqui, né, filha? Cadê? Não tem, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Imagine o globo terrestre todo azul. Era todo azul, inabitável, somente em águas. E a Bíblia diz que Deus, quando viu a terra sem forma e vazia, Ele olhou para a terra e disse: haja luz, e houve luz. Deus iniciou o seu plano de transformação. Deus iniciara neste momento um plano de transformação. Aquilo que estava transfigurado, Deus ia figurar em algo, ia transformar em algo habitável. Então Deus começa a decorrer, e a Bíblia diz que Deus fez a separação dos dias entre luz e trevas. Então Deus a nomeou como dia e como noite. E logo o próximo passo, Deus fez separação entre as águas. Por isso entendemos que todo o globo terrestre era denominado e dominado por águas. Então Deus fez separação entre as águas. Então Deus pensou: olha, vou fazer separação. E quando Deus fez separação, Ele dividiu o globo terrestre, a qual nós entendemos hoje que é a linha do Equador. Deus dividiu o globo terrestre pela linha do Equador. Que você aprende, o professor de história, de historiação que dividiu. Deus dividiu pela linha do Equador, mas mesmo no hemisfério norte, a água viesse dar lugar à porção seca. E no hemisfério sul, Deus deu a ordem para que as águas dessem lugar ao firmamento. E esse firmamento fora denominado como céu. Deus criou as nuvens e fez uma separação no firmamento, a qual os nossos antigos descendentes imaginavam esse firmamento como algo acabável, que logo nas margens do rio, o barquinho ia cair numa grande cachoeira. Mas a Bíblia diz que Deus fez: mas o que você está falando, irmãos? Aguenta a mão aí. Não critica o pregador, não. Porque isso é sabedoria de Deus. E cristão tem que saber disso.